Mais 32 minutos na terra que ensinou a Paraíba a ler. Boa tarde, professor Heberto Melo. Boa tarde, Jarismar Pereira. Boa tarde, Raimundinho. Boa tarde, Henrique Cartacho. Cartacho, cuidado, viu, Cartacho? Cuidado aí nessas suas fotos com camisa do Palmeiras, que o negócio tá se complicando. Tá se complicando. Boa tarde a você, de problema, amigo telespectador, ouvinte que nos acompanha pelo Difusora 1, que nos acompanha pelo Radionet, que nos acompanha pelo YouTube, que nos acompanha também, meu caro Jarismar Pereira, pelo nosso site www.difusora1.com.br. Sinta-se abraçado pela bancada do programa Boca Quente Parte 2. Ontem eu estava vindo para o programa Boca Quente e aí um amigo, grande amigo, me fez uma indagação. Perguntou se eu fosse o secretário de Finanças de Campina Grande, o que é que eu faria para solucionar a problemática da Rainha da Borborema. E eu precisei naturalmente analisar a situação de Campina. Nós sabemos, o que nós conhecemos é o que já vem sendo noticiado, as declarações dadas inclusive por secretários do prefeito Bruno, de que a folha da saúde não pôde ser paga no fim de outubro, foi prorrogada para 10 de novembro, e as contas se acumulando, fornecedores sem receber. É isso que nós sabemos de Campina Grande. Mas o que é que levou Campina a chegar a esse problema? Hoje eu escrevi uma coluna, fui estudar e escrevi uma coluna chamada O Preço do Excesso, como Campina pode retomar o equilíbrio. E aí, Raimundinho, e aí, professor Jarismar, a situação de Campina Grande reflete um cenário político. Por que é que eu digo que reflete um cenário político? Hoje, Bruno Cunha Lima, não sei, não estou acusando, mas talvez visando o processo eleitoral de 2026, e ele já deixou claro que a primeira-dama de Campina, Juliana Cunha Lima, é candidata, não se sabe se é a estadual, se é a vice, se é a suplente de senadora, mas é candidata a um mandato eletivo. Para que o nome dela esteja em evidência, talvez, é que os números de contratados e comissionados em Campina Grande estejam tão inflados. Em 2024, na cidade de Campina Grande, na reeleição de Bruno, eram mais de 8 mil contratados. 8 mil contratados. Em 2025, esse número é de 9.742 contratados. Se ampliou o número de contratados. Os comissionados, 651. Somados contratados e comissionados, Bruno tem mais de 10.300 pessoas vinculadas e prestando serviços à administração de Campina Grande, meramente em razão de política. E aí você que está em casa me pergunta, referente àquela determinação do Tribunal de Contas do Estado que limita os contratados a 30% do número de efetivos. Quantos efetivos tem Campina Grande? E aí eu lhe respondo, Campina Grande tem 6.073 efetivos. São 6.073 efetivos e 9.742 contratados. A proporção de contratados em relação a servidores efetivos tem 434% de contratados a mais do que, aliás, 434% a mais é a relação de excesso, pegando por base a resolução e a determinação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Se Bruno tivesse cumprindo o que a resolução diz, ele teria 1.821 contratados. De 1.821 para 9.742
é uma diferença de 434%. É esse o excesso em relação à determinação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Mas em valores, em números, o que é que isso impacta na realidade de Campina? O orçamento de Campina, professor, o orçamento corrente, que é o natural para custeio, pagamento de fornecedores, para construções, para obras, para investimentos, para pagamento de folha, o orçamento corrente foi de 1.678 bilhões em 2024. Com folha foi gasto 871 bilhões de reais. Metade, mais da metade da receita corrente do município só para pagar pessoal. Só para pagar pessoal, só para pagar servidor. E os contratados, o quanto ele representa nesse percentual? 341 milhões de reais. Só para contratado, 341 milhões de reais. Representa cerca de 40% da folha de pagamento da cidade de Campina Grande. Se Bruno se adequasse, eu não digo, meu caro professor, nem cortar os 9 mil, mas se ele se adequasse, se ele ficasse dentro do que dispõe a resolução do Tribunal de Contas, ele teria uma economia mensal de no mínimo 20 milhões de reais e uma economia anual que ultrapassa os 240 milhões de reais. O caminho para resolver o problema de Campina Grande, Raimundinho, é muito simples. É deixar de pensar na parte política e focar na gestão. Agora, cortar, reduzir, se adequar, são palavras que, na política, pegam muito mal e vão em um sentido totalmente oposto a um êxito de um processo eleitoral. Essa é a realidade que está em jogo, está posta na cidade de Campina Grande. Eu vou falar mais a respeito disso durante o decorrer do programa, mas no fim das contas, o problema na cidade de Campina Grande não é de natureza orçamentária, é um problema de natureza política, como a grande maioria dos problemas do Brasil são problemas de natureza política, ocasionados por política, pensando em política. 13 mais 40, esse é o Boca Quente, parte 2, já no ar.